Um dos benefícios mais interessantes que tem ao utilizar o EPM é justamente a possibilidade que você tem de extrair informações dos seus processos, né? De extrair informações que deem apoio à tomada de decisão. Isso pode ser feito de diversas maneiras, né? Você pode fazer uma consulta no Dataset Analysis, você pode executar expressões com as expression variables em tempo real, e também você pode utilizar até o Excel ou ferramentas de terceiros. Mas o mais interessante é quando você consegue trazer essa inteligência para dentro do teu processo, quando você faz com que o próprio sistema te entregue a informação pronta, o indicador pronto, para que você bata o olho e já consiga tomar a sua decisão. Para ilustrar isso para vocês, eu vou mostrar como é que eu executo um algoritmo automaticamente, né, dentro do EPM Processor. Eu criei aqui dentro do meu EPM, eu criei algum objeto, eu escolhi aqui um objeto que é um xf_analog_info, e todo objeto do tipo xf_analog_info, ele é uma medida que traz um valor aqui para mim, então ele tem uma propriedade value. Essa é a propriedade que traz o valor medido, o valor de tempo real. E eu criei uma propriedade artificial, uma propriedade que eu quero colocar a minha previsão, o resultado do meu cálculo, tá? Então, inicialmente, como é que eu vou trabalhar? Vamos olhar o algoritmo aqui que eu criei. Nesse algoritmo, eu passo para ele, basicamente, um conjunto de dados e uma data inicial. Então, eu passo aqui uma lista de objetos. Então, eu coloquei aqui como parâmetro, eu até deixei aqui já configurado para mostrar para vocês. Eu passo um parâmetro em que eu peço uma lista de objetos do tipo xf_analog_info dentro dessa pasta aqui. Ele me entrega essa estrutura nesse parâmetro e eu passo uma data inicial. O meu algoritmo, basicamente, ele faz uma consulta, ele olha que dia que é hoje, então por meio desse parâmetro session, ele consegue saber qual é o dia em que ele está sendo executado. Então vamos supor que é uma quinta-feira. Então ele pega os dados de todas as quintas-feiras, desde a data inicial que eu passei, e ele faz uma consulta de cada quinta-feira, desde a data inicial, com uma interpolação aqui aos dados interpolados a cada intervalo que eu passei aqui em segundos, 3.600, um a cada uma hora. E aí com esses dados, então ele vai ter os dados de todas as quintas-feiras, desde a data inicial que eu passei. Ele vai tirar uma média de cada valor que ele tem, então ele pega lá o valor de todas as umas horas, de todas as quintas-feiras, e tira uma média. O valor de todas as 2 horas, tira uma média. Então no final ele vai ter um valor para cada hora, que na verdade é a média de todas as outras quintas-feiras. E com isso ele tem uma quinta-feira, entre aspas, vamos dizer assim, totalmente artificial, ou seja, baseada nas médias de todas as quintas-feiras, né? Na média de todas as quintas-feiras. E aí esses dados eu vou pedir para ele gravar nessa propriedade que eu criei aqui, ou seja, eu coloquei até o nome aqui, ó, Estimated Value, então valor estimado. Então o que ele faz? Ele olha para o dado real, faz um cálculo em cima dele, e com isso ele consegue estimar para mim o que vai acontecer com aquele valor, que ele acha que vai acontecer com base no que ele olhou desse valor real. Aí como é que ele faz isso? Como é que eu faço com que ele seja executado de maneira automática? Então aqui no EPM Processor, eu entrei aqui no Workbench do EPM Processor, que é o lugar onde a gente faz a configuração. O EPM Processor vai rodar como serviço, né, no meu servidor. E aí eu criei um algoritmo. Eu venho aqui, ó, em Code Packages e criei um algoritmo, certo? Esse algoritmo eu compilo ele e aí eu dou um deploy. Quando eu dou um deploy, ele passa a existir aqui nos packages. Então existe um package criado aqui, tá? E aí eu posso criar então uma application. Uma application, na verdade, é uma configuração de como eu quero que seja executado um package. Então eu estou passando aqui, ó, um package para ele. Ó. Então eu criei uma application que é essa configuração, ó, tá vendo? Então existe uma configuração aqui inicial, uma configuração default para o meu package, que é essa application. E aí depois eu vou pegar e falar assim, olha, você vai disparar a execução dessa application. Como? Para disparar a execução da minha application, eu criei aqui no EPM Server um evento, peguei aqui um evento, schedule,
E esse evento, ó, ele executa todo dia, eu coloquei aqui, ó, every day. Então ele executa todos os dias, ó, diariamente, aqui, a cada um dia, toda vez ele dispara a 0 hora do dia. Então todo início do dia, quando se inicia o dia, ele dispara esse evento. E aí eu vim aqui no meu EPM Processor e criei uma solution. A solution, eu posso vir aqui, ó, criar uma solution, e ela tem dois ambientes, o ambiente de simulação e o ambiente de produção. O ambiente de produção, eu informo para ele, eu vou mostrar a configuração para vocês, eu estou dizendo que ele vai executar a minha application com esses parâmetros, eu posso alterar a configuração default, né, que é o que ele vai usar em produção, e aí a execution config é como que ele vai disparar a execução dessa application. Então aqui na minha production, eu vou lá e digo assim, olha, ele vai disparar a execução dessa application com base no evento que eu criei lá no evento Everyday. Então ele todo dia ele vai disparar a execução desse cara. Ah, legal, então a partir de hoje, toda vez que passar o dia ele vai pegar e executar. Ah, legal, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, no chart, se não me engano foi aqui que eu criei. E aí eu já deixei até configurado para vocês aqui, ó. Eu coloquei dois XF Analog Info aqui, ó. E aí eu coloquei o valor e o valor estimado aqui, valor e valor estimado de duas medidas que eu tenho ali. E aí vocês veem, o branquinho é o previsto, né, o estimado. E o velho, né, que é o amarelinho ali, ele está como sendo o valor de tempo real. E se vocês olharem, existe uma diferença. Agora, se vocês olharem, está executando desde lá de trás. Certo? Desde junho. Como é que ele executou desde junho? Né? Deixa eu até tirar aqui o outro, deixar só o branquinho. Ó, tá desde o início de junho, né? E como que ele executou desde o início de junho? Reparem que no início de junho, ó, ele tinha até poucos dados, ele ficou exatamente igual. Por quê? Porque a média era a mesma coisa que o próprio valor, né? Afinal tinha poucos valores. Então lá no começo, se eu executei na quarta, quantas quartas-feiras eu tinha? Só uma. Na quinta, só uma quinta-feira e assim por diante. Então aquela primeira semana, a média era o próprio valor. Aí depois, ó, quando eu já tinha mais dados, reparem que ele começa a ficar um pouquinho diferente, porque esses valores que eu tenho aqui, eles são valores simulados, não são valores reais. Então o comportamento deles não respeita muita lógica, né? Não tem muito sentido, como seria o caso de um valor de tempo, um valor real, né? Um valor de verdade. Então eu peguei e executei. Mas como que eu executo os valores para ele fazer o cálculo para os valores passados, não só daqui para frente? Para isso é que existe esse ambiente que eu mostrei aqui para vocês, que é o Simulation. Então no ambiente Simulation, o que eu digo para ele é que ele vai executar essa mesma configuração da minha application, e aí eu digo para ele que ele vai executar a partir, ó, do dia tal até o dia tal. Então ele vai fazer uma simulação de execução desse período, executando a cada um dia. Então eu falei para ele que ele vai executar um por dia desde o dia 1 de junho. Então ele vai pegar e simular como se executasse todos esses dias, tá? Então ele faz essa execução para mim, eu deixo ele simulando até que ele conclui. Quando ele conclui, é esse resultado que eu vou obter aqui. Por quê? Porque meu algoritmo, aqui, o meu algoritmo, lá no final, depois de fazer essa lógica toda que eu falei para vocês, lá no final ele escreve os dados naquela propriedade estimated value. Então o que isso vai me possibilitar? Ele está retornando para o próprio EPM o resultado de um cálculo que ele fez. Então o valor chega para o EPM, é armazenado. Com base nesses dados armazenados eu faço uma consulta, executo um algoritmo, uma inteligência sobre esses dados. E essa inteligência ela me dá um retorno, me traz um indicador. Esse indicador eu trago de volta para o EPM e inclusive tem a possibilidade dele ser lido pelo próprio supervisório. O que permitiria ainda lá na frente, se eu quiser, disparar uma lógica no supervisório lá para fazer alguma coisa no meu processo. Então é assim que a gente utiliza o EPM Processor, é esse o principal benefício que a gente vai ter ao utilizar o EPM, tá? Quem quiser verificar esse código, eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso GitHub, tá? Então quem quiser acessar, fique à vontade. Esse código também está disponível lá no ECC. Quem quiser um usuário para fazer teste, para verificar o ECC, é só solicitar, me manda um e-mail aí e eu crio o usuário para quem precisar
e pode acessar normalmente e verificar tudo que tem lá no ECC, tá?